Nesse vídeo você vai entender risco, liquidez, rentabilidade. Todos, absolutamente todos os investimentos têm alguma dessas características, conhecido como tripé dos investimentos. Bora comigo conhecer! Fala investidoras, investidoras, prazer, eu sou Vinícius Rocha, sou assessor de investimentos e criador aqui do canal. Se você é novo por aqui, já deixa seu curtir, se inscreve no canal, é muito importante a sua participação aqui com a gente. Nós vamos agradecer demais o seu curtir. Muito obrigado! Conhecido como tripé dos investimentos, para avaliar quais os investimentos devem ser escolhidos para cada momento de vida do investidor, deve levar em consideração essas características. Essas características é muito importante. Todos os investimentos possuem essas características e devem ser analisadas no detalhe. Bom, o tripé ela é composta por risco, liquidez e rentabilidade. Risco. No mercado financeiro, o risco se refere à possibilidade de perder dinheiro no mercado de investimento. Ao escolher um ativo, esse ativo, ao invés de você ganhar, sim, você pode estar tendo prejuízos com ele. Então, o risco nada mais é do que tentar mensurar o quanto que você pode perder de dinheiro naquele ativo. O risco ele é causado por diversos fatores, como volatilidade de mercado, flutuação dos preços, mudança da economia, a política influencia demais o mercado e alguns eventos inesperados. Por exemplo, como tivemos em 2019, 2020 e 2021, a Covid. Isso afetou diretamente os preços dos investimentos. Muitas pessoas ganharam dinheiro, como também perderam dinheiro na Covid. Então, são diversos fatores que influenciam o risco no mercado. Existem alguns riscos comuns, que incluem risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco operacional. Em outro momento, em outro vídeo, eu trago mais detalhe de cada tipo de risco. Vamos se atentar a esses fatores. Se você está curioso, deixa um comentário aqui embaixo falando: Vinícius, faça um vídeo sobre risco. Eu vou trazer em detalhe para vocês cada ativo de risco que existe. Mas vamos se atentar ao que é realmente crucial em relação ao risco, que é vocês se conhecerem como investidor, para não tomar riscos desnecessários na carteira de vocês, que talvez vocês não aguentem. Então é importante se conhecer como investidor. Por exemplo, pessoas mais conservadoras, elas preferem investimentos que possuem menos risco. Com isso, consequentemente, elas abrem mão de uma rentabilidade maior. Porém, o risco dela é baixo, mas elas abrem mão de buscar uma rentabilidade maior no longo prazo. Mas também tem quem deseja arriscar mais em prol de melhores resultados no longo prazo. São os investidores mais agressivos, que têm um perfil mais arrojado, que querem buscar investimentos de mais longo prazo, que tendem a buscar um retorno acima do mercado, acima da taxa Selic, por exemplo. Então são investidores mais agressivos, que a gente fala, ou mais arrojado. Enfim, são investidores que buscam rentabilidades maiores no longo prazo. Porém, não necessariamente que correr mais risco no mercado quer dizer que o investidor vai ter mais retorno. Não necessariamente. É importante vocês procurarem um profissional para que possa orientar vocês qual que é o tipo de risco necessário a tomar na carteira de vocês. Se vocês quiserem, eu posso ajudar vocês a identificar o perfil de investidor de vocês, se é conservador, se é moderado, se é agressivo, identificar se vocês estão correndo riscos desnecessários nos investimentos de vocês, talvez você esteja com um investimento maior do que você possa suportar, ou também pode ser que você possa correr mais risco na tua carteira e você está super concentrado em CDB, em poupança. Então é importante fazer esse estudo. Me manda um direct aqui no meu Instagram, me manda um WhatsApp, enfim, a gente pode marcar para conversar. Vai ser um prazer estar conversando com vocês sobre investimento. Liquidez. Quando falamos de liquidez, estamos se referindo à flexibilidade de ter o dinheiro de volta para o bolso de vocês. Muito importante. Vamos lá, vamos pegar o exemplo de uma casa.
Normalmente a casa leva um tempo para poder vender, né? A gente não consegue vender uma casa de uma hora para outra, isso leva um tempo. Se a gente quiser vender a casa em um período curto de espaço de tempo, o que nós temos que fazer? Nós temos que vender ao preço abaixo dela, ao preço abaixo do que ela vale. E isso é risco de liquidez. Então, liquidez nada mais é do que se eu investir meu dinheiro no mercado financeiro, se eu quiser ele amanhã, eu posso apertar um botão e trazer. Isso se chama ativo líquido, com liquidez. Agora, se eu colocar no investimento de mais longo prazo, acima de 5 anos, eu tenho uma liquidez baixa. Então eu tenho que esperar o tempo para poder retornar o dinheiro para o meu bolso. Investimentos de alta liquidez, né, que a gente pode tirar a qualquer momento, eles normalmente correm um risco mais baixo e com isso também uma rentabilidade menor. Agora, os investimentos que eu posso abrir mão da minha liquidez, que eu não preciso do dinheiro agora, que eu posso esperar, normalmente eles têm uma rentabilidade mais elevada. Por quê? Porque existe a baixa liquidez, vocês não vão estar utilizando no capital. E no mercado financeiro, quanto mais tempo você pode deixar o dinheiro parado, mais retorno você tem nos ativos. A rentabilidade absoluta refere-se ao retorno total de um investimento sem levar em consideração a inflação que teve no período. Por exemplo, se você investiu R$1.000 e após um ano esse investimento aumentou de 1.000 para 1.100, logo a sua rentabilidade absoluta foi de 10%. Então, isso é rentabilidade absoluta. O seu patrimônio evoluiu de 1.000 para 1.100, tendo um upside de 10%. Essa é a rentabilidade absoluta. Indo para a rentabilidade real, ela é uma rentabilidade que tem que ser ajustada pela inflação, que hoje no Brasil é medido pelo IPCA. Então a gente tem que estar ajustando a nossa rentabilidade junto à inflação. Usando o exemplo anterior, se eu tenho R$1.000, esse R$1.000 subiu para 1.100, eu tive um upside de 10% no retorno absoluto. Na minha rentabilidade real, eu tenho que estar considerando a inflação, por exemplo, de 4%. Então, se eu tive um rendimento de 10% e uma inflação de 4%, minha rentabilidade real foi de 6% e não de 10% como foi a absoluta. Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente é o seu poder de compra. A rentabilidade real é o seu poder de compra diretamente no mercado. As modalidades são essenciais para vocês avaliarem o desempenho da carteira de vocês. Nos seus investimentos, vocês têm que entender o que é absoluta, o que é a rentabilidade real. Porque trazendo essas duas medidas faz com que o rendimento de vocês seja real. Vamos entender o racional aqui comigo. Por exemplo, se eu tenho épocas como tivemos da Covid, de uma inflação batendo quase 10%, se eu tenho uma rentabilidade absoluta de 10% e uma inflação, um IPCA de 10%, eu tive um ganho no meu investimento de 0%. O que fez o capital de vocês crescerem nada mais foi o que? O poder de compra. Se vocês apenas mantiveram o poder de compra de vocês não tiveram um ganho real sobre a inflação naquele período. Então, por isso é muito importante entender no detalhe o que é rentabilidade absoluta e rentabilidade real. Vocês repararam que os outros dois fatores do tripé impactam diretamente a rentabilidade, certo? Isso acontece porque cada investimento tem uma rentabilidade diferente. A rentabilidade nada mais é do que o dinheiro no bolso de vocês. O quanto que eu deixar meu dinheiro parado, o quanto que o banco vai me pagar, o quanto que a empresa vai me pagar, o quanto que o governo vai me pagar. A rentabilidade é isso. Seja ela absoluta ou real, é o quanto que vocês vão ter no bolso. Isso é o mais importante. Vocês têm que entender o quanto que vai voltar para vocês. Não existe fórmula mágica, segredo ou um investimento que seja perfeito nos 3 aspectos do tripé, mas sim um investimento que é de acordo com o perfil que vocês possuem.
ter um equilíbrio nesse tripé que é o essencial, que é o fundamental, É isso que vocês têm que entender. Entender o equilíbrio desse tripé, do risco, da liquidez e da rentabilidade. Esse é o tripé, pessoal, o tripé dos investimentos. Sempre, todos os investimentos vão ter estas características que eu acabei de mencionar. Todos os investimentos. Então, procure o ideal para vocês como investidores. Procure o ideal para vocês. Vai ter diversos ativos no mercado. Então, procure um profissional para estar auxiliando vocês também nessa tomada de decisão. Eu tenho certeza que vai ser incrível a jornada de vocês aqui no mercado financeiro. E tenham em mente o tripé. Isso vai ser muito importante para os investimentos de vocês. E se vocês chegaram até aqui, já curte bastante, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, é muito importante também. E é isso, até a próxima. Valeu!